Olá, estudante! Bem-vindos aí ao terceiro e penúltimo vídeo dessa série que a gente está criando aí esses três projetos, né, que estão se comunicando entre si, e o propósito final é criar uma aplicação que mostre ali um gráfico de candles, né, da variação de preço do Bitcoin. E em toda essa jornada a gente está mexendo com uma série de tecnologias, né, RabbitMQ, REST API, Node.js, TypeScript, WebSocket, uma sopa de letrinhas, mas se você assistir a série você vai entender aí o grande propósito, tudo bem? E hoje a gente vai desenvolver a API que vai retornar aí as candles, né, da variação de preço do Bitcoin, e a ideia é que a gente faça aí um serviço para poder listar todas as candles, as N últimas candles, né, na verdade, e também um WebSocket que mande em tempo real lá para a aplicação front-end qual é a última candle que apareceu ali no sistema. Lembrando que para gravar essas candles no banco, vai ficar olhando, né, aquele pool, né, aquela fila de candles do RabbitMQ, e cada candle que ele pegar ele vai salvar no banco de dados com o MongoDB. Bem, sem mais delongas, vamos para a implementação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma nova pasta que eu vou chamar de Bitcoin Candle API, tá? Então cria essa pasta e já vou dar aqui um code Bitcoin Candle aí certinho, API, para ele abrir aqui no VS Code. Bem, ele abriu aqui a pasta, né? Vou fechar isso aqui. E primeira coisa que eu vou fazer é dar um yarn init aqui de novo, né? Yarn init -y para ele startar aqui o projeto, criou lá o package JSON, ótimo. Vamos para as dependências deste projeto. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Assim como outro projeto, esse projeto ele vai ter dependências do projeto e dependências de desenvolvimento. Vamos começar pelas dependências do projeto. Então vou colocar aqui yarn add. Primeira coisa que eu vou precisar é novamente do ankplib, né? Para poder fazer a conexão com a fila lá no RabbitMQ. Eu vou precisar também, como aqui a gente vai ter alguns serviços, né, RESTful, eu vou utilizar o Express, então vou colocar aqui o Express, e junto com o Express eu vou precisar do Course. Esses três vão me ajudar aí na hora de eu criar lá, startar minha aplicação Express para depois implementar meus serviços. Na verdade vai ser um serviço só RESTful, o outro vai ser um WebSocket, né? Vou precisar também aqui, novamente, do .env, porque eu vou ter também nesse projeto algumas variáveis de ambiente. E a novidade aqui vai ser o seguinte, o Mongoose, para a gente poder conectar no nosso banco de dados MongoDB, que a gente vai trabalhar aqui. E também o socket.io, que vai ser a biblioteca que vai permitir com que a gente crie o nosso WebSocket, que vai ficar lá mandando mensagem para o front-end, tudo bem? Bem, essas são as dependências do projeto. Vou dar um Enter aqui e esperar instalar elas. Bem, instaladas as dependências do projeto, vamos para as dependências de desenvolvimento. Então, yarn add, novamente, vou precisar do TypeScript, também do CS Nodes, e agora eu vou instalar os types de algumas das bibliotecas que a gente está utilizando lá no projeto e que não tem no próprio pacote dela os types para TypeScript, né? Então, por exemplo, a Socket.io já tem, eu não preciso instalar. Vamos então instalar os outros, né? Primeiramente, types do Node, também types do Express, types do Mongoose, types do ankplib, types do Morgan e types do Course. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu vou precisar também do NodeMon. Por que o NodeMon? Porque se eu criar meu servidor aqui e startar, toda vez que eu tiver que alterar alguma coisa no código-fonte, eu tenho que parar o servidor, fazer a alteração, rodar o servidor de novo. Então isso é um saco, né? É muito chato. Então o NodeMon, ele fica ali ouvindo qualquer alteração que eu faça no código, né, em algum script de código, ele vai reiniciar o contexto e aí, beleza, posso continuar testando a aplicação, tá? Então NodeMon e Enter para instalar essa brincadeira toda. Já volto aí quando a instalação terminar. Voltando aqui, ele já instalou tudo que precisava, tá? Então tem aqui a pasta Node Modules. Vamos aqui começar a fazer algumas configurações iniciais. Então, primeiramente, criar a pasta de código-fonte, na src. Eu vou criar, antes de começar qualquer coisa, eu vou precisar criar um container do MongoDB. Assim como eu fiz com o RabbitMQ, eu não quero instalar MongoDB no meu computador. Então eu vou criar um container com MongoDB, porque aí eu posso startar, né, esse container ou parar toda vez que eu precisar, beleza? Então eu vou vir aqui na raiz da pasta do projeto e vou criar novamente um Docker Compose.yaml. Importante salientar que essa aplicação vai consumir, né, esse container do MongoDB e aquele outro container que a gente criou no outro projeto que está executando, está rodando lá, né? Mas como o produtor, né, da fila está lá naquele outro projeto, eu deixei a configuração
do Docker dele lá, tá? Novamente, você pode também alternativamente criar um único Docker Compose, mandar rodar ele, até separadamente aqui do projeto, não tem problema nenhum. Ou então já criar lá no próprio aplicação do Docker, ou já só rodar os comandos de criação no terminal, enfim, fica a seu critério. Eu estou colocando o Docker Compose até para lembrar como fazer e ajudar quem for aí pegar, clonar esse repositório, né? Tem uma forma mais fácil dele gerar esses containers, tudo bem? Assim como eu fiz lá com o RabbitMQ, eu também peguei uma receita pronta, tá? Para criar um container com o MongoDB. Então eu copiei lá o código dela, vou colar aqui. Aqui a configuração é um pouco mais simples em comparação ao RabbitMQ, tá? Eu não preciso, por exemplo, ter um usuário e senha para poder acessar, né? Por exemplo. Então aqui, mesma coisa, a versão 3.2 do Docker Compose. Aqui eu criei o serviço meu Monguinho. A imagem dele aqui lá no Docker Hub é a Mongo Latest, estou pegando a última que tem lá disponível. A porta padrão do MongoDB é 27017. Então no container eu configuro essa porta, né? E estou expondo a mesma porta. E aqui tem uma coisa importante, tá? Assim como eu falei lá no RabbitMQ, aqui é importante você criar um volume, tá? Para o seu container MongoDB. Por quê? Porque senão toda vez que você parar o container, ele vai sumir com os dados. Os dados serão apagados. Então, para os dados ficarem persistidos, eu criei um volume. Lá dentro do container ele vai criar um repositório na pasta raiz chamada data, dentro dela uma DB e ele vai manter os dados aí, né, do banco de dados. Então criei esse volume aqui, tá? Beleza. Então essa é a configuração do Docker para a gente poder criar o container do MongoDB. Assim como eu fiz lá no outro projeto, eu vou rodar aqui primeiramente um Docker Compose app para ele criar esse container, né? Novamente, ó, como eu já tinha criado o container MongoDB antes, ele não precisou baixar a imagem de novo do Docker Hub, então a criação foi bem rápida, né? Se eu chegar aqui na área do Docker, né, vai estar aqui, ó, minha Bitcoin Candle API e o Mongo Latest aqui rodando, né? Assim como eu fiz lá, eu vou vir aqui, vou matar ele, porque eu não quero ficar ocupando o meu terminal aqui. E como ele já gerou o container aqui, eu vou clicar com o botão direito e dar um Start. E beleza, ele vai rodar o container aí e o meu console aqui fica limpo, né? Meu terminal está liberado para eu poder trabalhar, beleza? Vamos continuar? Container criado, posso fechar esse Docker Compose, né? E antes da gente começar a codar, criar código, vamos já criar aquele arquivo, né, de variáveis de ambiente. Então aqui na raiz eu vou colocar aqui um novo arquivo, .env, e aqui eu vou precisar também de variáveis de ambiente, né? Assim como eu precisei lá no outro. Eu vou precisar do server do Enkpil, né, para poder conectar no RabbitMQ, o nome da fila, né, também vou colocar aqui, e vou colocar algumas coisinhas a mais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a configuração da porta que eu vou utilizar aqui para o meu servidor web, tá? Eu vou deixar aqui alocado a 3000, que é uma porta que não está em uso aqui, e vou colocar aquelas mesmas duas configurações que eu coloquei no outro projeto, já dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é o servidor do Enkpil para eu poder conectar no RabbitMQ e o nome da fila, né? Então, Query Candles, né? Na verdade, lá, eu vou fazer como eu fiz lá, né? Query Name, né? O nome da fila. Só que eu vou precisar também de mais duas variáveis de ambiente para eu trabalhar com o Socket.io, né? Primeiramente, eu vou definir um nome para o evento do socket que eu vou criar, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou criar um evento aqui, né? Que vai ser o evento New Candle, ou seja, nova vela. Ou seja, toda vez que surgir uma nova candle, eu li lá do RabbitMQ, vou gravar no meu banco e vou mandar via WebSocket lá para o meu front-end, para a minha aplicação de front-end, para quem, na verdade, quiser consumir. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um socket event name igual a new candle. E aí é o seguinte, antigamente no Socket.io, você basicamente criava um socket e ficava livre para quem quisesse consumir, tá? Mas pelo que eu vi, a partir da última versão lá, não sei se é exatamente da última versão ou de alguma das versões recentes, você é obrigado a falar quem vai te consumir, né? Para ter uma certa segurança, enfim, não sei qual foi a decisão dos desenvolvedores, mas você tem que colocar qual é o endereço, né, do host que vai te consumir, perfeito? Então aqui no caso, como eu vou criar uma aplicação com Vue.js, lá com o Vue CLI, ele vai utilizar por padrão a porta 8080, então vou ter aqui um localhost, né, vai estar no meu caso um localhost, na porta 8080, né? Numa situação real, você, para manter a segurança, você ia colocar o endereço, né, do server, né, da aplicação de front-end que vai consumir aí seu WebSocket, tá? Então eu vou criar aqui uma variável socket client server, ou seja, o endereço do servidor do nosso cliente, e no caso aqui vai ser http
dois pontos barra barra, localhost, 2.8080, opa, 8080, que é a porta, né, que o Vue CLI vai criar lá para a nossa aplicação de front-end, tudo bem? Então, essas são as variáveis de ambiente que a gente vai precisar para trabalhar aí nesse projeto. Então, primeiramente, eu vou criar aqui dois scripts na pasta raiz da SRC, né, que é o app.ts e o server.ts. E na pasta SRC eu vou criar as seguintes pastas, tá? Pasta config, clicar na SRC de novo, pasta models, pasta controllers, pasta messages e, para fechar, a pasta routes. Beleza, então temos essas pastinhas aqui já criadas e aí, conforme a gente for desenvolvendo, a gente vai populando elas aqui com código, ok? Bem, eu vou fechar o app e o server por enquanto e vamos começar configurando a conexão com o MongoDB. Então aqui no config eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar db.ts, e aqui nesse script a gente vai configurar a conexão com o MongoDB. Então eu vou importar aqui lá do Mongoose, que é o nosso pacote que trabalha ali conecta com o MongoDB. A gente pode acessar o MongoDB por meio dele e fazer outras coisas. Eu vou importar uma função chamada connect, e aqui eu vou criar uma função, né? Vou até exportar ela, export const connect to MongoDB. Vai ser uma função assíncrona, não recebe nada, e ela simplesmente, vou mandar esperar aqui, ela vai conectar com o MongoDB. Aqui é o seguinte, você pode também, né, colocar o endereço do server na variável de ambiente. Eu acho que inclusive que eu vou fazer isso, então vamos lá, vou colocar aqui MongoDB server URL, então vamos colocar assim, né, connection URL, né, acho que fica mais inteligível. Então aqui a gente coloca MongoDB, //localhost /candles, né? Simples assim. Então, protocolo MongoDB, esse servidor, não precisa colocar a porta, porque quando é a porta padrão, tá? E o nome do banco que a gente quer que ele crie lá, tá? Então aqui vamos aproveitar e vamos importar aquela config do .env, que já completou para mim, já importou. E aqui eu vou conectar, vou puxar aqui o process env, e aí vamos botar aquela variável de ambiente aqui. Ótimo, então ele vai conectar com o MongoDB, quando terminar ele vai finalizar aqui a execução da função connect to MongoDB. Essa função é capaz de conectar com o MongoDB, mas aí ela precisa ser engatilhada por alguém. Então vamos fechar esses caras um pouquinho e vamos lá para o app.ts. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Antes de eu implementar esse app.ts, é interessante que a gente crie aqui também um tsconfig, tá? Que vai ajudar, entre outras coisas, as questões de importação aqui e tudo mais. Eu não vou digitar o código aqui desse tsconfig.json passo a passo, mas lembra que todo esse código está disponível lá no repositório desse projeto, né, dessa série. O link está aparecendo aí na tela, tudo bem? Então vou criar aqui o tsconfig.json e vou colocar aqui esse conteúdo, né, do tsconfig de novo, né? Tá lá no repositório, pode copiar lá sem medo, tá? Eu sempre tenho esses arquivos de exemplo nos meus repositórios para me ajudar, né? É por isso que é interessante você ter um bom GitHub com bastante exemplo, né? Para você mesmo poder se consultar, resolver alguma coisa ali rapidinho, você tem os seus exemplos. Eu faço isso com tsconfig.json, com Docker Compose, entre outras coisas. Tudo bem? Bem, vamos lá então. Então, voltando para o app.ts, lembrando que o tsconfig fica na raiz da pasta do projeto, tá? Então aqui eu vou importar tudo como express, vou importar tudo como logger Morgan, que é a biblioteca que vai ajudar a gente a dar logs aqui um pouco mais detalhados, né, na nossa API. Import tudo como course lá do course, que é a função que vai permitir com que a gente libere o acesso aos nossos endpoints. Por padrão, os endpoints que você cria, eles não são acessíveis por outras aplicações. Com o Course você pode ou liberar todo o acesso, ou liberar acesso a clientes específicos, por exemplo, né? No caso, a gente vai fazer a configuração aqui mais simples, né? Que é liberar para todo mundo, tá? E lembrando que a gente está aqui em laboratório, né? Implementando um exemplo. Beleza? Então, vamos aqui já exportar o nosso app, né, express, e aí eu já vou mandar ele aqui utilizar a função do course para liberar o acesso, né, geral. Vai utilizar aqui também
express JSON, né, para ele liberar aqui, poder receber requisições com o corpo da requisição em formato JSON. Também vai devolver JSON, né, no serviço que vai ter aqui. App use o nosso logger, que é o Morgan, nesse formato, né, nessa configuração dev, que ele torna ali um log bem interessante, né, com um pouco mais de detalhe do que o próprio Express te dá. E por enquanto é só isso, tá? Depois a gente vai voltar aqui para fazer mais configurações quando a gente criar o nosso serviço, né, lá para colocar a rota dele aqui. Vamos para o server, né? Então aqui no server eu vou importar. Então, ./app, o nosso app. Vou colocar aqui, vou chamar lá a config, né, do .env. Vou colocar aqui const port recebe process env port. Lembra que a gente criou ele aqui, né, no nossa variável de ambiente. E aí vamos pegar aqui, né, const server recebe app.listen. E aí vai ouvir aqui na porta que eu coloquei. E aqui a gente vai implementar uma funçãozinha, só para dar um console.log, né, falando que a aplicação startou. Então deixa eu ocultar esse cara aqui, app running on port, e aí mostrar qual que é a porta, né. É interessante salientar que você, por exemplo, você colocar essa API aqui lá no ar pelo Heroku, por exemplo, o próprio Heroku puxa lá também a porta via variável de ambiente, né, como a gente está fazendo aqui. No caso, o Heroku determina a porta lá em tempo de deploy, né. Então, assim como outras plataformas fazem coisas parecidas. Beleza, então aqui eu já startei o servidor, a aplicação vai estar rodando. Só que eu tenho que invocar também a conexão com o MongoDB, e eu tenho uma preocupação que é o seguinte: eu quero que quando essa aplicação, esse server for parado, né, for interrompido, por exemplo, a gente vai lá no terminal, dá um Ctrl+C para parar ele, eu quero que ele pare esse servidor, tá? Esse server que a gente criou, e também encerre a conexão com o MongoDB, tá? Isso é extremamente importante, você fechar, né, matar esse servidor, porque senão corre o risco de você fechou aqui e tal, e fica lá a porta 3000 ocupada, às vezes você vai desenvolver outra coisa, tá lá porta 3000 ocupada, tem um processo do Node executando que não te interessa mais, então isso é muito ruim. Assim como liberar também a conexão com o MongoDB, que é um recurso externo, tá? E antes mesmo de eu criar esse servidor, né, eu vou até apagar essa linha aqui, antes mesmo de eu criar esse servidor, eu já vou mandar também, ó, ele conectar no MongoDB, só que é interessante o seguinte, para que a minha aplicação execute bem, sem problemas, é extremamente interessante que eu abra a conexão com o MongoDB, espere ele abrir a conexão para depois eu startar a aplicação. Por quê? Porque vai ter alguns scripts na minha aplicação que necessitam que a conexão com o MongoDB já tenha sido realizada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tab aqui, né, nesses caras, deixa eu só montar uma linha, e eu vou criar isso aqui, botar isso aqui dentro de uma função. Const, vou colocar aqui create server, vou colocar aqui ele como assíncrono, e aí beleza, deixa eu fechar aqui, e aqui eu invoco ela, né, o create server, beleza, por quê? Porque eu quero aqui, ó, dar um await connect to MongoDB, já importou lá a função, né, então depois que eu garantir que ele conectou com o MongoDB, aí eu continuo a brincadeira. Então beleza, agora eu vou fazer o seguinte, né, aquela história que eu contei, caso o processo aqui seja finalizado, eu mato o servidor e mato a conexão com o MongoDB. Então, process on, vou abrir aspas aqui, vou colocar o sinal, né, seguinte, que é um sinal do sistema operacional, né, um sinal de interrupção. Então, se for interrompido, o sistema operacional vai emitir esse sinal, e aí eu vou saber que eu tenho que matar o servidor e a conexão. Então, eu vou criar aqui, uma arrow function, e vou mandar aqui, né, eu vou puxar a conexão do MongoDB, eu consigo puxar a conexão com o MongoDB pelo próprio pacote do Mongoose, tá? Eu vou vir aqui e vou dar um import. Então, Mongoose, ele tem um objeto aqui chamado connection, um objeto global do Mongoose, pelo qual eu consigo ter dados a respeito da conexão. E aqui dentro tem um connection.close, tá? Que é uma função que fecha a conexão. Só que ele retorna uma promise, né? Então eu vou colocar aqui uma sync e vou mandar ele esperar, beleza? Depois disso eu dou um server.close e eu vou mandar um console.log aqui, só avisando, né? App and connection
vou colocar app não, vou colocar server and connection, ou até app server, né? App server and connection to MongoDB closed. Beleza. Então sei que finalizou tudo, tá? Por hora é isso aqui. Depois a gente vai voltar aqui quando a gente implementar a conexão com o RabbitMQ, tudo bem? Ok. Então vou fechar aqui. Bem, vamos continuar agora, né? Vou fechar esses caras aqui por enquanto e vamos lá no pacote Models, em que a gente vai criar aqui o nosso modelo da coleção de candles, né? A gente vai gravar cada candle no banco de dados. Como a gente está trabalhando com o MongoDB, diferentemente de um banco de dados relacional, a gente não tem tabelas e registros, né? A gente tem coleções e documentos, tá? O MongoDB é muito interessante, né? Talvez o banco de dados NoSQL mais popular do mundo, vale muito a pena estudar aí a respeito do MongoDB, te dá uma flexibilidade para você trabalhar com dados enorme. Aqui dentro de Models eu vou criar um novo arquivo, né? Que eu vou chamar de candle model.ts. Bem, aqui, quando você olha a documentação do Mongoose, ele te dá logo de cara como você criar um novo modelo, né, um novo model, com JavaScript puro. Mas na documentação, se você vasculhar, você acha também a forma de você criar com TypeScript. Então, olhando a documentação e também olhando alguns outros exemplos, eu vi uma forma que é um pouco mais interessante para a gente trabalhar aqui com TypeScript e o Mongoose na hora de criar módulos. Vamos lá então. Primeira coisa, eu vou fazer a importação aqui, pronto, Mongoose, e daqui eu vou precisar dos seguintes artefatos: o model, o document e o schema. Beleza? Fiz as importações. Vamos começar aqui a definir o nosso modelo então. Primeira coisa, a gente vai fazer uma definição do esquema de dados, ou seja, que colunas, né, que a gente vai ter ali nessa coleção. Para tanto, a gente vai criar uma interface e a gente vai exportar ela porque a gente vai precisar utilizar em outro script. Então, export interface candle extends document. Então, ele tem que herdar a document, né, para que a gente possa utilizar essa interface candle lá na hora de a gente fazer operações no banco. Vocês vão ver depois. Bem, então vamos lá. Então, primeiramente, eu vou ter o currency do tipo string. Eu vou ter lá aquele final date time, né? Não precisa ser exatamente a mesma ordem que a gente definiu lá, né? Eu vou ter lá o open, number, o close, number, o high, number, o low, number, o color, string, e eu acho que é isso, né? Se eu não estiver esquecendo de nada, eu acho que é isso. Assim espero. Ok, então defini aqui o esquema. Então defini aqui as colunas, agora eu vou criar o esquema, né, pro MongoDB. Então eu vou criar aqui uma constante schema, new schema, aqui só que utilizando com diamond candle, né, para falar que ela reflete esse camarada aqui. Então aqui eu vou abrir parênteses e abrir chaves. E aqui é o seguinte, para cada coluna, né, que a gente criou, cada atributo que a gente criou aqui na interface candle, a gente vai criar uma propriedade aqui na coleção. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui currency, 2 pontos, e aí ele vai receber aqui um objeto cujo type, no caso aqui, como é string, eu vou utilizar o tipo string, mas o tipo string do Mongoose, tá? Então é com S maiúsculo, string, e eu vou falar que ele é obrigatório, né? É uma coluna obrigatória. Na verdade, todos eles são obrigatórios, então required true. Ok? Vou fazer isso para todo mundo. Eu vou dar uma copiada aqui e aí vamos para o próximo, né? Então, por exemplo, final date time, tipo date, obrigatório, né? De novo, vou pegar aqui o open, no caso aqui é tipo number, só que com N maiúsculo, required true. Close, também é number, required true. High, mesma coisa. O low, e aí eu vou copiar esse cara aqui, que vai ser, no caso, a cor, né? Que também é string. Perfeito, então defini aqui o meu esquema de dados. Agora que eu tenho o esquema de dados, eu posso criar o modelo de dados. É por meio do modelo, né, que eu faço as operações no banco de dados, e é por meio dele que o MongoDB, assim que eu fizer a primeira operação no banco de dados, o Mongoose vai criar, né, o banco de dados, tá? E também a coleção candle, perfeito? Se você nunca utilizou o MongoDB ou o NoSQL, e já trabalhou aí com um banco de dados relacional, talvez, né, dependendo das ferramentas que você utilizou, né, talvez você tenha que ter criado primeiro o banco de dados lá, né, no seu SGBD,
para depois criar tabela para assim por diante poder trabalhar na programação. Se você já utilizou algum cara mais legal como Typeorm, você já está acostumado à própria ferramenta, né, na programação, aquela abordagem top-down em que ele próprio cria lá o banco, cria lá as tabelas, né, vai trabalhando ali e você praticamente nem olha lá para o banco de dados, né, fica tudo muito abstrato, né? Então aqui é a mesma ideia, a gente está nesse nível de abstração, tanto que em nenhum momento eu vou acessar lá o MongoDB para dar uma olhada, não vou usar o Compass, nem o MongoDB via terminal de linha de comando, nada disso. E aqui eu vou criar, né, o meu modelo, né, que eu vou chamar de Candle Model, onde eu vou pegar aqui só uma correção, tá? Esse model aqui é com M minúsculo, né, com M maiúsculo. Eu vou pegar aqui o model, o Diamond, né, o Candle, e aí eu passo, né, o nome do modelo, que eu vou chamar de Candle, e o meu esquema, né, o esquema aqui. Então, com isso eu criei o modelo, né, do Candle. Então, com isso ele vai criar lá a coleção no banco de dados, e aqui é só exportar o Candle Model. Tá? Na verdade, vamos fazer do jeito correto, né, perdão, aqui, Export Const Candle Model, beleza. Então, nesse script, estou exportando tanto a interface Candle quanto o Candle Model. Ok, vamos continuar então. Agora que eu tenho o modelo, né, de Candle, tal, também o tipo Candle, vamos lá na pasta Controllers e eu vou criar aqui o Candle Controller. Qual que vai ser a função desse cara? Vai ser fazer as operações que eu preciso fazer no banco. Basicamente, eu vou ter dois métodos aqui. Um para salvar, né, criar uma nova Candle no banco de dados, e o outro para recuperar as N últimas Candles, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui Export Default Candle Controller Class, né? Perdão, só vou ter esse export aqui, então vou deixar default mesmo. Basicamente aqui eu vou implementar aquelas duas operações. Então aqui vou colocar que é um método assim, começar pela criação, né, salvar uma nova Candle. Ele vai receber aqui um objeto de Candle que vai ser do tipo Candle. Opa, aquela interface, né, que a gente criou lá, ó, já falou se quer importar, quero sim, tá? Sai daqui, ponto e vírgula, não estou usando você. Ele vai retornar aqui uma promise de um novo objeto de Candle, ou seja, o objeto que eu persisti lá no banco de dados, vai retornar com IDzinho e tudo mais. Então aqui o que eu vou fazer? É muito simples, tá? Eu vou criar aqui o const saved, ou new candle, né? Sei lá, await, vou pegar aqui meu candle model e vou utilizar aqui um método chamado create, passando aqui a minha candle, tá? E aí eu retorno a minha new candle. Simples assim, tá? Com isso eu já consigo gravar a nova Candle no banco de dados. E vamos para o próximo método, que é aquele que eu quero que ele recupere as N últimas Candles, né? Então também vai ser assíncrono, eu vou chamar ele de find last candles. E aqui eu vou colocar a quantidade, né? Quantity do tipo number. E ele vai me retornar aqui um promise candle array, né? Um array de candle. Então agora qual que é a ideia? Eu vou criar aqui um const last candles, recebe, await, vou pegar aqui meu candle model novamente, né? Aqui também a gente pode fazer até uma programação, que vai que se vem um valor zero ou negativo, né? Vamos nos cuidar, né? Então const n recebe quantity maior que zero, perfeito. Então, opa, vou pegar quantity mesmo. Caso contrário, a gente determina aqui um valor, sei lá, as últimas 5, as últimas 10, eu vou deixar 10 aqui, por exemplo. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Ah tá, é o contrário. Eu estou confundindo o operador ternário. Perfeito. Agora sim. Eu também posso falar que o tipo aqui, né, é um array de candles, para deixar claro. E aqui é o await candle model. E como é que eu faço para recuperar, né, esses camaradas? Então vamos por partes. Eu vou até pular a linha aqui, ó, dar um tabzinho. Então, candle model, né, ponto. Find, ou quebrar esse find aqui, o método find, ele recupera, né, basicamente utilizado para recuperar os objetos do banco de dados, só que se eu passar o find sem nada, ele vai trazer todas as candles que ele tem no banco. Não é isso que eu quero. Então aqui o find, e aí é o seguinte, eu tenho que encontrar as N últimas candles que foram inseridas no banco, né? Lembra que ele vai inserindo por ordem, né? Conforme vai surgindo candle, vai inserindo, surge candle, vai inserindo. Então eu tenho que pegar as N últimas candles. Então aqui eu vou utilizar mais dois métodos para me ajudar aqui, tá? Primeiramente, ponto sort
E aqui, que é um método que eu utilizo para ordenar. Então, como eu quero pegar as N últimas, eu vou ter que pegar dos últimos inseridos, né? Então, como é que eu sei quais são os últimos inseridos? Eu vou mandar ele ordenar pelo ID, tá? Então, ele tem lá ali uma sequência, né? O MongoDB utiliza uma sequência lógica ali de IDs. Eu vou pegar ali pelo ID. Então, no ID no MongoDB, todo documento ele recebe a chave primária, né? O identificador é underline ID. E aí eu vou colocar aqui um -1, que significa que eu quero na ordem inversa, tá, né? Dos últimos primeiros, né? E eu vou limitar aqui o resultado pela quantidade, né? Ou seja, pelo N. Então eu quero os N últimos. Ótimo. Deixa eu ver o que ele tá enchendo o saco aqui. Ah, candles não, né, gente? Candle, no singular. Aí, beleza. Você que estava assistindo aí angustiado, desculpa aí. Bem, e aqui só faltou retornar last candles, né? Last candles, perfeito. Então, retornei aqui as últimas candles, tá tudo tranquilo. Bem, então basicamente são esses dois métodos que eu vou ter no meu controlador. Então, com isso eu já consigo fazer acesso ao banco de dados. Bem, vamos começar, né, primeiramente, a ler, né, o pool lá do RabbitMQ, para eu poder ver quando surgir alguma candle nova na fila, eu mandar salvar aqui com o meu controller. Tudo bem? Então, vamos aqui dar seguimento. Bem, então aqui na pasta Messages eu vou criar um novo arquivo chamado candle message channel.ts, beleza? Vou ocultar esse cara aqui um pouquinho. Eu vou basicamente aqui já importar pela função config, né, do .env. Vou tirar esse ponto e vírgula. E vou colocar aqui export default candle message channel. Class, né? Vou colocar aqui o class que eu esqueci de novo. Qual vai ser a função dessa classe? A função dessa classe vai ser abrir conexão com a nossa fila lá no RabbitMQ, consumir as mensagens e quando ele consumir uma mensagem, ele vai gravar a mensagem no banco de dados e mandar via WebSocket a mensagem, né, lá para o nosso cliente, ou seja, a candle nova para o nosso front-end. Nessa classe eu vou criar 3 atributos privados, tá? Então, primeiramente eu vou ter aqui o nosso canal. Eu gosto de colocar um underline antes dos atributos privados para ficar bem explícito, né, que eles são privados, é um padrão aí na galera desenvolvedora aí do TypeScript. Então aqui do tipo channel, o channel lá do NQPlib, já importou lá em cima. Vou criar aqui também candle CTRL, os candle controller, né, do tipo candle controller, perfeito. E eu vou criar aqui também um objeto chamado underline IO, que vai ser lá do socket IO, tá? Lá do tipo server do socket IO. Aqui, ó, esse cara aqui, tá? Então, vou precisar desses 3 atributos aqui. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos começar pelo construtor dessa classe, né? Então, construtor. E nesse construtor, eu vou precisar inicializar, né, esse camarada aqui, esse server do socket IO. Só que esse cara, para ser inicializado, como ele está aqui no contexto da nossa aplicação, ele está atrelado ao nosso servidor web que a gente criou lá no server.ts, né? Ele vai precisar receber esse objeto do server que a gente criou no server.ts. Então aqui eu vou receber, né, um objeto server que vai ser do tipo http.server, tá? E aí, para tanto, eu vou precisar importar o pacote HTTP, que é o pacote HTTP do próprio Node.js, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar import tudo como HTTP from HTTP, né, que é uma API interna do Node.js. Beleza, então eu vou utilizar esse cara para inicializar o nosso WebSocket. Vamos começar das coisas mais simples, né? Vou inicializar aqui meu Candle Controller e o Candle Controller. O channel não vai ser inicializado aqui, tá? Eu vou inicializar lá num método que eu vou fazer para conectar com o nosso message channel, tá? Mas vamos então partir logo para o I/O. Então eu vou colocar aqui this.underline I/O recebe new server. Esse cara vai receber 2 parâmetros. Um é o nosso server, nosso servidor que a gente está recebendo aqui, que é o nosso servidor que a gente está recebendo aqui, né? Como parâmetro de entrada do construtor e um objeto de configuração, tá? Aqui, como eu estava falando anteriormente, em versões antigas do Socket I/O, você não precisava, basicamente você criava WebSocket, todo mundo podia consumir sem problema tal, mas a partir das últimas versões você tem que falar quem vai ser o seu consumidor e fazer algumas configurações de cores também, tá?
Então vamos fazer essa configuração agora. Então eu vou colocar aqui course, né? Um objeto chamado course, né? Se eu dar um Alt Tab, você vai ver que tem esse objeto aqui. E basicamente aqui eu vou colocar um objeto chamado origin. Eu vou puxar lá do meu .env, né? Que a gente criou, o nosso camarada aqui, o socket client server, né? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar o process env e o socket client server. E tem outro atributo aqui que é o methods, que a gente fala quais são os métodos, né? Então aqui eu vou colocar get e post, só para falar, né? A gente está pronto para enviar mensagens quanto para receber, apesar que a gente não vai receber, né? Depois dá até para testar e tirar esse post, enfim. Deixo aqui que vou colocar basicamente a configuração que a própria documentação do Socket.io recomenda fazer. Então, sem problemas, vamos deixar assim. E nos testes funcionou. Beleza, então aqui no nosso construtor está feito, as inicializações que a gente tem que fazer por hora foram feitas, né? Bem, depois que eu instanciei esse I.O., vamos inicializar aqui a conexão dele, né? Então, this.io.on, e aqui eu vou colocar, basicamente é um listener, né? Então ele vai falar quando abrir a conexão, eu posso aqui implementar uma funçãozinha só para dar um console.log para falar que a conexão do WebSocket foi criada. Eu vou colocar aqui WebSocket Connection Create, né, por exemplo. Vamos continuar então, a gente vai implementar os dois métodos que a gente precisa ter nessa classe. O primeiro método é o método para criar conexão com o RabbitMQ, que é muito parecido, basicamente é o mesmo código que a gente teve que colocar lá no nosso outro projeto. Então eu vou colocar aqui async create message channel. Então assim como eu fiz lá, eu vou colocar um bloco de try catch, né? A única diferença é que aqui eu não vou retornar nada, lá eu precisava retornar o objeto do canal, né? Mas aqui, como o objeto do canal já é um atributo da classe, eu não preciso retornar, é só popular esse objeto. Então aqui eu vou colocar error, né, o objeto de erro. De novo, vou botar lá um console.log, connection to RabbitMQ failed, e aí eu dou um console.log no erro. Só isso, não precisa retornar nada. E vamos para o que interessa, que é aqui, né? Criar a conexão. Então aqui eu vou colocar um connection await. Vou pegar aqui a função connect, ele vai perguntar da onde, né? Vou importar aqui do ankplib connect e de novo, né? A variável de ambiente aqui do ankp server, né? Então process env ankp server. Perfeito. Agora eu vou colocar this.underline channel recebe await connection.create channel e this.channel.assert query, né? E pegar lá process env e o nome lá da nossa fila, né? O query name. Perfeito. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer aqui, só para criar o nosso message channel. Tudo bem? Vamos agora criar o último método que a gente precisa aqui, que é o método para consumir mensagens. Então perceba que tanto lá no nosso script quanto aqui, a gente precisou criar o canal de mensagens. A diferença é que lá a gente produz mensagens e aqui a gente consome mensagens. Então eu vou criar aqui um método, né, também assíncrono, consume handle messages, ou simplesmente consume messages, tá? Esse cara aqui não precisa ser assíncrono, na verdade, né? Eu já estou acostumado a criar tudo que é método com assíncrono, mas esse não precisa. Quando alguém for utilizar essa classe, primeiramente vai ter que invocar, né, o método createMessageChannel para depois invocar o consumeMessages. A gente pode, por exemplo, já colocar aqui na sequência, né, já mandar invocar, por exemplo, this.createMessageChannel, tá? É uma opção. Perfeito? Aí posso até deixar esse método privado, por exemplo, tirar o acesso dele ao mundo exterior, né, aos outros scripts, por exemplo, e beleza, tá? É uma opção. Ou você deixa aqui e você verifica aqui se esse daqui no consume messages, se o seu channel, né, seu this.underline-channel, ele não está nulo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui esse cara como privado, private, e aí eu gosto sempre de colocar um underlinezinho, né, e aqui também um underlinezinho, assim quando ele construir o objeto, ele já cria conexão com o message channel, tá? É importante salientar que a gente então só vai poder criar um objeto dessa classe depois que startar o server, tá? A gente precisa do objeto do servidor. Tudo bem. Vamos lá então. Isso também tá fácil de fazer. Vamos lá, consume messages, e aí é o seguinte, agora a gente vai ter que escutar, vou criar um listener para escutar
quando a gente recebe uma mensagem no nosso message channel, ou seja, o nosso script produziu uma mensagem, preciso consumir ela. Então aqui eu vou colocar this.channel.consume, e aí eu vou colocar aquele process env, o query name, né? Eu sempre fico numa insegurança do caramba de digitar esse negócio. Então toma aqui, query name, e aí eu tenho que implementar um callback, né? Uma função para falar o que eu vou fazer toda vez que eu consumir, né? Surgiu uma mensagem nova aqui nessa fila, né? Na fila candles, o que eu tenho que fazer? Então crio aqui um callback para implementar isso. Então eu vou colocar aqui, esse cara vai ser assim, esse sim vai ser assíncrono, message, né? Vai o objeto da mensagem que eu vou receber, e beleza. Então dentro do MSG eu tenho aí a mensagem que foi enfileirada lá, ou seja, a minha candle. Lembra lá quando a gente produziu a mensagem que a gente transformou numa string JSON, né? E aí jogou lá dentro da fila. Então a mensagem que vai chegar para a gente está em formato string. Agora a gente tem que fazer o processo inverso, né? Para converter ele para uma candle. E lembra que também na Candle Model a gente criou essa interface candle, que vai ser útil para a gente agora. Então vamos lá. Então const candle obj recebe JSON parse, né? Que é o processo inverso do stringify. No message, ponto. Dentro do message ele tem como se fosse um envelope, dentro dele eu tenho um atributo content, que aí sim tem um conteúdo, que lembra que a gente gravou como um buffer, né? Então content to string. Aí, então converto. Lembra que a gente criou um buffer, né, a partir da string. Então aqui eu pego esse buffer, né? Pode ver, o content é um buffer e converto ele de volta para string para fazer o parsing. E aqui eu tenho um objeto JavaScript, tá? Aqui a gente pode alternativamente já dar um log aqui, né, falando, ó, mensagem recebida, né, message received. E aí a gente mostra aqui a mensagem, né, por exemplo. É legal agora até para a gente poder fazer um log, né, mas depois você pode remover se você quiser. Tendo isso, agora eu vou converter esse objeto para um objeto de candle, né, utilizando a minha interface aqui, para então conseguir salvar no banco, que é o primeiro processo, tá? Mas, antes disso tudo, a gente tem que avisar a fila do RabbitMQ que a gente já consumiu, tá? Essa mensagem. Assim ele vai desenfileirar lá a mensagem, eu libero espaço, então beleza, já foi. Então aqui eu vou colocar this.channel e aqui eu tenho um método chamado ACK. Se você já estudou redes, né, protocolos de rede, esse termo ACK pode ser comum para você, né? Que é o acknowledgement, né? Acknowledgement, quer dizer, reconhecimento. Ó, recebi, está reconhecendo que você recebeu uma mensagem para quem te enviou, ó, mensagem recebida, né? Um Roger That, né? Para a galera que está acostumado aí com coisas mais militares, aí, coisa americana. E aí eu passo o objeto da mensagem, né? Que eu recebi aqui. Beleza, então o meu compromisso com o RabbitMQ já fiz. Consumi a mensagem, mandei para ele, ó, recebido. Beleza, agora vamos fazer o que eu tenho que fazer aqui dentro da API. Então eu vou criar aqui um objeto da Candle, do tipo Candle. Aqui vou mandar ele importar, né? Importou lá em cima, ó, lá Candle do Candle Model. E aí recebe o Candle Object. Simples assim ele já vai fazer a conversão, né? Para o tipo Candle, porque vai dar certo, por quê? Porque os nomes dos atributos estão iguais, tá? Então aqui eu coloquei exatamente os mesmos nomes que eu apliquei lá naquele ToSimpleObject, lá na classe Candle do nosso script, tudo bem? Então lembra disso, tá? É meio arriscado fazer isso, só vai dar certo por causa dessa coincidência forçada, né? Beleza, então agora eu posso pegar o meu controller, o Candle Control, e mandar um save aqui, né? Save Candle. E aí, vamos dar um await aqui para esperar ele salvar, né? Lá eu até retornei o objeto, mas aqui eu não vou necessariamente precisar. Vamos só esperar ele salvar. E uma vez que ele salvou, tá na hora de usar o WebSocket para informar lá o nosso front-end, ó, chegou uma nova Candle. Toma aí para tu, né? Vamos lá. Alternativamente, você pode mandar também um log aqui, né? Vou colocar aqui Candle Saved to Database, só para deixar claro que a gente salvou a Candle no banco. E vamos mandar então via WebSocket para o nosso front-end. E para mandar para o front-end é muito simples, tá? Eu vou pegar aqui o nosso objeto do I/O, né, underline I/O, e dentro dele eu tenho uma função chamada emit, que ela vai emitir a mensagem. Você tem que falar qual que é o evento. Nós já criamos aqui o nosso evento, né, que é o evento newCandle. A gente vai utilizar essa variável de ambiente aqui. Então eu vou colocar aqui o nome do evento, né, tá aqui na variável de ambiente. Beleza?
E o que eu vou mandar, né? Vou mandar lá o candle para ele, né? Candle, belezinha. Beleza, ele já mandou a nova candle via WebSocket. O nosso front-end vai receber lá, bonitinho, sem problema, né? Lindão, a nova candle que surgiu para ele botar no gráfico lá para o nosso usuário poder ver. E aí, alternativamente, você pode mandar aqui uma mensagem, né? Coloco aqui, ó, new candle emitted by WebSocket. Lindão. Também vou mandar aqui uma mensagem, né? Só para falar que por que acontece? Esse método de consumo ele retorna aqui esse objeto Bluebird, né? Que é basicamente uma promise, tá? Ou seja, ele vai ficar rodando aqui em background sem parar, né? Toda vez que surgir uma nova mensagem, né? Lá na fila do RabbitMQ, ele vai acionar aqui esse evento, né? E vai rodar essa função. Então vamos mandar aqui também no console.log falar consumer, vamos falar que o consumidor, né? Do RabbitMQ foi startado. Eu vou colocar aqui, candle consumer started. E aí a gente terminou agora essa classe. Agora que nós temos o nosso Candle Message Channel, né, nosso canal de mensagens aqui das nossas candles, boa parte da implementação está pronta, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, lá no script server, criar o objeto do Message Channel e invocar o Consume Messages para ele ficar lá rodando, né? E também criar nas rotas o serviço para poder recuperar as N últimas candles, né? Além de deixar tudo configuradinho no app.ts, enfim, deixar tudo redondinho. Então vamos por esse último passo para deixar tudo bem redondinho. Então vamos lá para o server, né? Tá aqui. E depois que a gente criou aqui o objeto do servidor, ó, é dele que a gente precisa, né? Então vamos criar aqui, ó, o const. Deixa eu pular uma linha, né? Ficar mais organizado. Const candle msg channel, né? Vou colocar aqui channel, recebe new handle message channel, passando aqui o nosso server, que é justamente ele que a gente precisa. Lembra que no próprio construtor a gente já invocou lá a inicialização, né? Para ele criar um message channel e tal, e beleza. Então aqui basicamente o que a gente precisa fazer é só pegar o nosso candle message channel e invocar o consume messages e ele vai ficar aqui rodando, né? Tá? Durante todo o tempo que a nossa aplicação estiver rodando, ele vai estar ali em background ouvindo, né? Toda vez que surgir ali uma nova mensagem na fila, pá, peguei, salvei, fiz o que tem que fazer, manda via WebSocket e tudo vai funcionando, beleza? Ok, agora vamos lá para as rotas, né? Que é a única pasta que não tem nada por enquanto, e vamos clicar nela aqui e colocar aqui um novo script de rotas que vai ser o candles.ts, beleza? Então vamos aqui, aqui eu vou importar do Express um camarada chamado Alter, ele mesmo, beleza? Então aqui eu vou pegar e vou criar aqui um const, agora eu vou mandar exportar inclusive, const candle halter, recebe halter, beleza? E vou criar também um objetinho aqui, né, do nosso candle controller, né, candle ctrl new candle controller. E aí vamos criar aqui a rota, né, para o nosso serviço lá para retornar as N últimas, né, candles. Então candle halter recebe via get, né? Vai ser um serviço via get, é um serviço de consulta. Aqui a gente vai criar lá no app a rota candles, né? E vai atrelar a rota candles para esse router aqui. Então aqui qual que é a ideia? Ele vai, quando bater candles, então a gente já vai ter o caminho candles pré-configurado lá no app, barra 2 pontos quantity, né? Que é a quantidade, lembra lá, né? Então vamos implementar aqui a função que recebe requisição resposta, ok? Vai ter que ser assíncrono esse cara aqui. E aqui qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui, né, const quantity recebe parse int eq params quantity. Bem, então todos esses parâmetros, né, eles chegam para a gente na URL, então eles chegam como string. Então é necessário converter esse cara para inteiro. Bem, então aqui a gente vai criar um objeto const last candles recebe await o nosso candle controller.find last candles quantity. E aí basicamente a gente devolve, vou colocar aqui um return as JSON desses last candles aqui. Ao invés de colocar last candles, vamos colocar candles, porque aí vai aparecer lá no JSON também candles, né? Ah, deixa, tá? Enfim, então tá aqui
o nosso único serviço RESTful que vai ter nessa API. Quase fechando, vamos para o app.ts e aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar em app use e aqui eu vou colocar direcionar o caminho candles para o nosso candle alter. Ó. Já está aqui a sugestão de import, já importou lá em cima. Gente, quase lá, né? Eu vou fechar aqui os outros por enquanto, depois qualquer coisa, tem muita coisa aberta, depois eu abro de novo. E vamos agora no script do package.json, né? Aliás, vamos no package.json criar um script, né? Scripts. Eu vou criar aqui um script de dev, tá? Por enquanto. E eu vou colocar aqui ts node, ao contrário, nodemon, espaço hífen exec. Então o nodemon vai executar o quê? O ts node, pasta src, server.ts, que é o nosso script principal. Então agora chegou a hora da verdade, a hora que a gente vai ver se tá tudo certo, se tem algum problema, né? Primeiramente, é importante garantir que aqui no Docker, né, tanto o MongoDB, né, que é o container que a gente configurou nessa aplicação, quanto o do RabbitMQ, que está configurado na outra, estão rodando. Então os dois estão rodando, é pré-requisito, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar esse cara, eu criei aqui o script de dev, né? Eu vou rodar aqui o yarn dev para ver o que vai rolar. Ó, deu um erro, né? Vamos dar uma olhadinha. Ele não achou o source candle controllers. Ah tá, aqui ele fez o import errado, ó. Então aqui, ó, eu tô dentro da pasta rotas, né? Eu tenho que sair da pasta rotas e entrar na controllers. Não sei porque ele fez o import errado aqui. Inclusive, eu acho que é bom até eu dar uma analisada no código para ver se ele já fez isso também em outros scripts, né? Então vamos ver aqui, candle controller. Ó, aqui, ó, filha da mãe. Vamos sair e ter que corrigir tudo. Ponto. Vamos lá no Models também, deixa eu ver aqui. No Models não, no Candle Messages, aqui, olha, filha da... Aí você tá me zoando, né, Vesco? Achei que você quer me sabotar. Aí não dá. Aqui, beleza. Aqui, beleza. Vamos rodar, deixa eu ver se eu esqueci nada, né? Eu acho que agora vai, hein? Vamos ver. Aqui já tá aberto. Deixa eu matar esse cara aqui. Limpar. Vamos rodar de novo. Beleza, vamos ver. 2 hours later. Então, lembra aquela história que eu contei, né, da opção de deixar privado, tal, só que só tem um problema, porque esse cara aqui ocorre de forma assíncrona, tá? E dentro do construtor, a gente não pode criar um construtor assíncrono, né? Não tem essa possibilidade no TypeScript, né? Não pode aparecer no construtor. Então, qual que é o problema? A gente tem que garantir que antes de executar o consume messages, esse cara seja inicializado. Então a gente vai ter que desistir dessa abordagem aqui. Vamos voltar com esse cara sendo público. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que invocar lá no server esse método antes de invocar esse. O que a gente pode fazer aqui só como garantia de segurança é botar um if aqui, né? If this.underline channel, né? Ou seja, para ver se ele não é nulo. Aí a gente tenta executar, porque se ele for nulo não tem como. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou, como eu tirei aqui, eu preciso agora invocar esse cara. Eu vou lá para o server e aí aqui, ó, eu vou colocar um awaits handle message channel.create message channel, né? Aliás, também, né? Voltando atrás, o que a gente pode fazer também é o seguinte: no consume messages a gente bota ele como async, né? E aí a gente faz o seguinte, né? A gente invoca o create message channel. Então ele volta aqui para privado também, né? Vamos contornando. E aí o que a gente faz aqui, né? Eu vou tirar esse if. Na verdade não precisa nem tirar o if, pode deixar ele aí. Eu só vou colocar um awaits this.underline create message channel também, né? É uma possibilidade. Porque é meio ruim, né? A gente ter que falar, ó, o cara vai ter que saber que, ó, primeiro você tem que chamar um create message channel para depois consumir. Não é uma prática bem legal, né? Não é uma coisa muito intuitiva, né? Então, o que ele vai criar? Qual que é a ideia, o comportamento padrão do desenvolvedor? Criou o objeto, quero usar o objeto, né? Então, criei o objeto para consumir mensagens. Criei ele, quero consumir mensagens, né? Então, aqui qual que é a ideia? No consume messages, a gente cria aqui, né? Primeiro, o message channel, para depois, né? Fazer o que tem que fazer. Vamos testar agora, né? Ver como é que é. Matar ele, perdão. E vamos tentar rodar ele de novo.
Bem, então, startou aqui, né, a aplicação rodando na porta 3000 e o consumidor aqui de candle, né, foi startado. Eu limpei a fila lá, né, das candles antes de começar esse projeto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o nosso script para executar e vou acelerar o vídeo, né, vou talvez dar um pulo, né, e assim que ele receber alguma candle, né, ele vai estar rodando lá, o script vai estar rodando. Assim que ele enfileirar alguma candle, a ideia é que a nossa API receba e faça o processo de salvar. Então eu vou lá entrar aqui na pasta, né, do nosso generator, aí vou dar um yarn start e vou deixar ele rodando aqui, né, e assim que ele mandar alguma coisa, a gente volta aqui, né, para dar uma olhada. 2000 years later. Olha só, ele criou lá, né? Eu tinha deixado lá eu tinha voltado, né, para o período para candles de 1 minuto, né? Então pode ver, ainda mesmo assim deu sorte aqui, ó, em 1 minuto teve uma variaçãozinha, teve uma candle verde, né? Ele recebeu a candle, salvou no banco e emitiu via WebSocket, tá? Legal, então aparentemente está funcionando. Mas será que está funcionando mesmo? Então, no próximo e último vídeo da série, a gente vai implementar a nossa aplicação de front-end para poder receber, né, tanto essas mensagens de novas candles via WebSocket, quanto para consumir aquele serviço lá, né? Inclusive, vamos testar o serviço, né? Eu estou aqui no browser, eu vou colocar o localhost, porta 3000, /candles, e eu vou colocar aqui, né, 5. Então ele trouxe aqui, ó, as últimas 5 candles, né, que ele tinha no banco, perfeito? Eu tinha algumas candlezinhas antigas, né, mas ele trouxe aqui, ó, uma candle que é de hoje, né? Ok? Tem umas mais antiguinhas. Na verdade está tudo de hoje, olha que legal. Ele já conseguiu, já salvou, como eu deixei ali a periodicidade de 1 minuto, né? Ele já salvou ali tudo hoje. Então, aparentemente, tudo funcionando, né? Legal. Então, no próximo vídeo, a gente vai implementar aí a nossa aplicação front-end com o Vue.js para mostrar um gráfico, né, da nossa variação do Bitcoin no gráfico de candles para que qualquer pessoa que trabalhe com trade possa analisar aí e tomar decisões de compra e venda, beleza? Não perca o último vídeo dessa série. Um grande abraço e até lá!